Olá pessoal, aqui é a doutora Luísa Perret. Hoje eu vim falar para vocês sobre a questão do envelhecimento, que hoje vem sendo tão discutida e tão questionada, o que pode ser feito para uma longevidade, um envelhecimento saudável. O que eu vejo? Que as gerações dos nossos pais, nossos avós, aqueles que hoje estão na faixa dos 70 a mais, porque ninguém considera mais terceira idade nem velhice 60 anos, por exemplo, estamos numa mudança de paradigmas muito grande. Então essa geração, ela ainda não foi preparada o suficiente para chegar numa idade mais avançada e estar em condições de desfrutar o lado bom. Uma coisa que é importante da gente saber é que quem envelhece é quem deu certo, porque os outros morreram antes. Então envelhecer é bom, é bacana. Só que as gerações que agora estão chegando nessas idades mais avançadas e não foram preparadas, não esperavam que viveriam tanto, isso vem mudando tão rapidamente nos últimos 20, 30 anos, essa geração não preparou o corpo, não preparou a mente. Então o que a gente ainda vê? Pessoas num estado de saúde muito debilitado e muitas vezes passando muitos anos conseguindo até viver mais, mas vivendo mal. E a gente precisa conseguir viver mais e viver bem, porque podem ser os melhores anos da vida. Podem ser aqueles 30 ou 40 últimos anos, onde a pessoa já construiu uma estabilidade financeira, já construiu família, já está numa possibilidade de amadurecimento, onde ela pode investir em coisas que não deu tempo dela investir quando estava correndo atrás da sobrevivência, criando filhos, naquela luta da juventude. Então, nessa idade é a idade que, se você tiver duas coisas, são muito importantes: força no seu corpo, força física, e é um dos problemas maiores do envelhecimento, o que a gente chama de sarcopenia, de síndrome da fragilidade, perda de força muscular. O outro item muito importante é lucidez, uma cabeça que ainda funcione bem. Então é importante vocês saberem que esses dois itens, eles tendem a ir se danificando. A gente vai perdendo massa muscular com o passar da idade. A partir ali dos 35, 40 anos, tendemos a perder a cada ano cerca de 5 a 10% da musculatura. Chega ali perto do declínio hormonal, que é na década de 40 a 50, a partir de 50 isso fica ainda mais acentuado, e aí existem os termos menopausa na mulher, andropausa no homem. Esse declínio, essa perda vai acontecendo de forma mais acelerada. O que acontece? Perdeu massa muscular, você perde massa óssea, você perde equilíbrio, você perde também a conexão que a musculatura tem com o cérebro começa a trabalhar mal também. Você perde muitas sinalizações com hormônios, com a fabricação de certas substâncias no corpo que são muito importantes. E na hora que você perde essa estrutura, chega um ponto que você começa a ficar dependente do auxílio de alguém. E aí a vida fica muito penosa. Então, o que pode ser feito hoje, preventivamente, essa geração que já tem muito esclarecimento, que os médicos falam nas redes sociais, que as pessoas já estão um pouco mais atentas para esses cuidados, deve se cuidar de preferência desde a infância, fazer um exercício e nunca parar. Mas quem ainda não atentou para isso, chegou ali nos 40 anos, tem que começar um exercício eficaz, para que essa massa muscular não seja perdida com tanta velocidade. Se você perde essa estrutura, a coluna começa a entortar toda, vem as artroses, vem as deformidades, isso é muito danoso. E na hora que a pessoa começa a não ter força e equilíbrio para andar mais sozinha, precisa de ajuda, precisa às vezes de um apoio, precisa de alguém que ajude às vezes até para comer. A pessoa às vezes não consegue ficar sentada numa cadeira porque não tem músculo, começa a doer muito o corpo, quer se levantar, não consegue mais se levantar sozinho, quer andar dentro de casa mesmo para ir a um banheiro, para ir a uma cozinha, cai. Isso é muito danoso para o organismo e infelizmente é um sofrimento muito grande que ainda acontece bastante, que eu ainda vejo em muitas famílias, em muitas pessoas, e quando a pessoa dá por si, ela já está nessa condição.
ali para seus 70, 80 anos, a mais de 80, então isso acontece cada vez com mais frequência. E aí o que acontece? Fica aquela pessoa longeva, mas uma longevidade ruim, anos penosos, um final de ciclo de vida ruim. Da hora que começa a depender da ajuda alheia, as coisas complicam bastante. Nem todas as famílias têm condição de oferecer essa ajuda, nem sempre a pessoa tem recursos financeiros para ter pessoas que auxiliem nesse trabalho. Fica muito sacrificante tanto para a pessoa como para os familiares, como para quem também trabalha com isso. E tudo isso pode ser evitado. E o exercício que de fato vai ajudar nessa prevenção, nessa manutenção, precisa ser um exercício pensado, bem feito, de preferência musculação. É o que eu falo para todos os meus pacientes. Musculação é tratamento depois de 50 anos. Goste ou não goste, é o exercício que dá resultado, que fortalece a musculatura, que faz ela crescer novamente, desenvolver. E você só ganha massa muscular se for musculação pelo menos 3 vezes por semana. E sendo revista e sendo olhado por uma equipe da academia ou por um personal, pelo menos a cada 2, 3 meses, revisar a série, porque ficar fazendo sempre a mesma coisa, a mesma série, os mesmos pesos, chega uma hora o corpo não trabalha mais, da onde está ele para. E sempre alternar a musculação com a parte aeróbica. O que é o aeróbico, ou o cardio que se chama? É a esteira, a bicicleta, a caminhada, o transporte, aquelas escadinhas que tem dentro da academia, porque nós precisamos também do fortalecimento cardíaco, respiratório, do complemento com o exercício aeróbico. Isso é muito importante. Certos exercícios como pilates, yoga, certas hidros muito levezinhas vão ser melhores do que nada, mas não vão cumprir essa função. Pilates, por exemplo, é uma fisioterapia, tem as suas funções, mas não entra nessa classificação do ganho de massa. Com raras exceções onde um Pilates é mais puxado, muito bem direcionado, na maioria das vezes não provoca ganho de massa, não trabalha a parte aeróbica, não vai cumprir essa função. Então, o que eu aconselho a todos? Quem gosta ou precisa desses outros exercícios pode fazer também, mas eles não substituem um exercício mais direcionado quando a gente pensa nessa questão de manutenção e ganho de massa muscular. Voltando para a questão cerebral, o nosso cérebro ele também tende a atrofiar com a idade, ele vai perdendo função, ele vai perdendo neurônios e aí muitas vezes se instalam demências que são aquilo que a gente chama de demência senil, que não tem nada a ver com doença de Alzheimer, com doença de Parkinson e que são a maioria. Então a pessoa começa a perder memória, começa a perder aprendizado, capacidade de cognição, começa a confundir um pouco as coisas. E o cérebro, se ele não for exercitado, mais rapidamente ele começa a perder essas funções. Então, que exercícios podem ser feitos para manter o cérebro trabalhando? Leitura, está sempre lendo alguma coisa, acabou um livro, pega outro, acabou outro, pega outro, no tema que for, do jeito que a pessoa gostar. E até coisas simples como quebra-cabeça, palavras cruzadas, aprender instrumentos, aprender línguas, fazer um curso de qualquer coisa, artesanato, escrever com a mão que você não está acostumado, andar por outros lados que você não está acostumado a dar de um lado da calçada, andar do outro, está acostumada a dar a volta no quarteirão para um lado, dê para o outro. Tudo isso, essas mínimas coisas exercitam seu cérebro. Escovar os dentes com a outra mão, tudo isso faz seu cérebro criar novas conexões. O que vai acontecendo à medida que a idade vai passando? A pessoa fica mais em casa, ela fica muito presa nas telas, hoje em dia cada vez mais, fica vendo coisas que não estimulam o cérebro, tudo que vem pronto através ou de uma televisão, ou de um computador, ou de celular, esses vídeos, todas essas questões que vêm por tela, redes sociais, não estimulam o cérebro a trabalhar. Pode ser um filme de ação, pode ser um noticiário com coisas empolgantes, não vai fazer seu cérebro trabalhar. Então, precisa limitar um pouco o tempo de tela. Não quer dizer que você vá largar para lá, nunca mais olhar uma rede social, ver um vídeo que você goste, mas isso não pode ficar horas e horas do dia. As pesquisas mostram que as pessoas passam muitas horas do seu dia hoje em dia em telas, jogando o tempo fora, deixando de criar, deixando de produzir.
A gente está ficando com uma sociedade muito empobrecida em termos de criatividade e também com essa perda de função que o cérebro vai adquirindo, às vezes já desde muito novos. Ainda mais da terceira idade, aí que as coisas complicam mais. Hoje a gente vê jovens já com déficits cognitivos importantes, ninguém decora mais um número de telefone, ninguém mais sabe o endereço de ninguém, está tudo armazenado dentro de uma tela e as pessoas tendo graves prejuízos na sua produção mental e cerebral a partir disso. Fora que todas essas produções de tela geram ansiedade, geram dependência igual uma droga, jogam muito tempo produtivo da vida fora. E para as pessoas nessa faixa de idade mais avançada, quanto mais a pessoa fica presa numa tela, seja vendo televisão normal, seja numa tela de celular ou de computador, menos o cérebro trabalha, mais rápido ele se perde em termos de função. E aí a demência pode se instalar muito mais rapidamente, às vezes 1, 2 décadas antes do que aconteceria naturalmente em outras épocas. Então, muito importante a pessoa ter alguma coisa para fazer fora de casa, não ficar presa dentro do mesmo ambiente muitos dias, ter atividade física, ter uma boa alimentação, porque também a pessoa idosa tende a ir deixando de comer o que é saudável e comendo besteirinho o dia inteiro, já não digere tão bem, já não produz enzimas digestivas suficientes, então começa a beliscar um monte de bobaginha, pular refeições, às vezes acorda muito tarde, já não almoça, já não come direito, vai fazer uma refeição por dia e nisso o organismo vai indo embora ladeira abaixo. Então lembrem-se disso, tudo isso pode ser evitado, nós podemos conquistar uma longevidade com qualidade, com saúde. Hoje existem maratonistas de centenários, existem pessoas viajando, fazendo milhões de coisas, cursos novos, novas faculdades, novos trabalhos, às vezes aos 70, aos 80 anos, tudo isso pode ser feito. Mas é preciso que nesse momento, onde já se conquistou uma sobrevivência maior, mas ainda não se aprendeu como fazer para esse período ser um período bem produtivo, bem interessante na vida, que nós comecemos a ter atenção para essas questões. Espero então que eu tenha ajudado. Um beijo grande e até a próxima.